Diz assim a palavra de Deus, no livro de Ruth, no capítulo de número 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar no país de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Só até aí. Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade, nós aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Por isso, Senhor, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, que nós estejamos atentos àquilo que a Tua palavra nos quer ensinar, Senhor. E que não saímos daqui nesta noite da mesma forma que entramos. Eu te peço em nome de Jesus, se Tu a falar com a Tua igreja, ó Espírito Santo. Assim nós oramos crendo. Te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê que essa é a palavra de Deus, coloque a Bíblia aí na sua cadeira, deve mais vir a salva de Deus. Senhor. Pode se acertar aí, amor. Quando nós nos colocamos a estudar algum trecho da palavra de Deus, ou a palavra de Deus, nós precisamos buscar entender. E hoje é fácil, porque com a internet, né, é bem fácil. Acho que quando eu comecei, era mais difícil, porque você tinha que consultar livros, né? Você tinha que ir para uma biblioteca, muitas vezes. Mas hoje está na mão da gente a facilidade. Se tem algum termo que nós não compreendemos, basta nós fazermos uma busca na internet. E ali já vem o resultado. Se nós queremos fazer um estudo sobre algum determinado tema, nós não precisamos mais de uma Bíblia de concordância. Porque antigamente que existiam, não tinha nem Bíblias de estudo, eram Bíblias de concordância. Bíblias de estudo era alguma coisa muito rara, muito difícil e muito cara também. Mas hoje nós temos a facilidade da internet. Então, se nós queremos saber os significados hoje, basta que nós busquemos na internet. Ainda que o nosso melhor intérprete da Bíblia seja o Espírito Santo, né? Porque eu creio que ele sim é quem sabe, porque foi ele o autor, né? Então ele conhece verdadeiramente o que ele quis dizer. Por isso que eu digo que é o melhor intérprete que tem. Mas eu gosto de entender e saber qual que é o significado dos nomes. E ali tem algumas coisas interessantes a respeito dos nomes dessas pessoas. Elimeleque, o pai, significa do hebraico, Deus é rei. Noemi significa agradável, linda. Até aí está tudo certinho, tudo legal. A Bíblia nos diz que eles tiveram 2 filhos. Um chamado Malom, nome bonito, hein? Se você estiver aí pensando em ter um bebê. Mas presta atenção no que significa. Fraco ou doente. Malom significa fraco ou doente. Você ficou assustado agora, né? Às vezes nós pegamos e damos um nome para o nosso filho baseado em coisas que nós nem sabemos o que é. Nem sabemos o significado. Vamos lá e damos o nome para o nosso filho. Eu fui muito feliz nessa parte. Os meus pais me deram um nome que tem um significado muito bacana. Eu não sei se eu devo dizer para você, talvez alguns já sabem, que eu já disse, mas eu não sei se você vai ficar chateado comigo depois, mas daqui a pouco eu te conto.
Então, Malom significava fraco ou doente. E Quirion, aquele que está definhando. Puxa vida. Os nomes eram dados naquela época de acordo com o que acontecia, né? Moisés, encontrado nas águas. Isaac, riso. Né? Jacó, que é chamado como usurpador, né? Porque a Bíblia diz que ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão mais velho. Esaú, vermelho, peludo. Né? Então tem sempre um significado baseado nisso. Então imagine que aquelas crianças nasceram problemáticas. Nasceram com problema. Eram crianças doentes. Daí, a Bíblia nos diz que eles, num tempo de crise, num tempo de escassez, eles não tiveram dúvidas e mudaram de cidade. Foram para um outro lugar. 80 quilômetros distante de onde era a terra deles. E aí eu quero extrair a primeira lição. Primeira coisa que nós aprendemos logo no início desse texto, baseado no contexto. Não houve aqui uma consulta a Deus. Né? A Bíblia abre, primeiro versículo ali, dizendo assim, ó, nos dias em que os juízes julgavam, nos dias em que os juízes julgavam. Se você voltar à tua página, a Bíblia aí, você vai ler o último versículo do livro de Juízes, e diz assim, ó, que eram nos mesmos dias. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Quem consultava Deus? Eu acho que é certo. Amigo, está faltando comida aqui. Meus filhos já são doentes. Já são mal das pernas. Vamos fazer o seguinte. Vamos para outro lugar. E aí me chama outra coisa dele, significa casa do pão. E aí eles saíram da casa do pão, porque na casa do pão não tinha pão. Eles foram para um outro lugar. A revelia de Deus. Abraão também fez em uma determinada ocasião. A Bíblia diz que tinha uma época de fome e Abraão desceu para o Egito, mas Abraão não consultou nessa época a Deus. Ele desceu para o Egito. Também existe uma passagem na Bíblia, lógico que estava dentro dos planos de Deus, mas foi permissão de Deus, o povo ou a família de Jacó desceu para o Egito. E aí, como consequência, eles ficaram lá 430 anos. E se transformaram em escravos naquela terra. Passaram de honrados para escravos. Mas também a revelia de Deus. Não era isso que Deus tinha planejado. E nós temos que crer e confiar que Deus nos sustenta durante a crise e durante a escassez. Aleluia. Onde nós estamos. É onde nós estamos. Ainda que nós podemos, num momento desse, consultar Deus, Senhor, é aqui mesmo que eu devo ficar? E entrar na sala de espera de Deus, aquele lugarzinho difícil que nós começamos a falar, né? E saber esperar, e ter paciência, e ter sabedoria, e ter confiança de que, ainda que seja um momento de dificuldade, ainda que seja um momento difícil, mas Deus há de nos sustentar. Deus há de nos sustentar. A Bíblia diz que aquela família desceu para uma terra que era amaldiçoada por Deus. Né? E ainda as coisas foram se agravando porque o pai morreu Abimeleque. E aí ficou aquela mulher sozinha com 2 crianças doentes, jovens doentes, foram crescendo, né? E aí a Bíblia diz que eles se casaram com mulheres moabitas. E se você conhece um pouco da Bíblia, se você tem frequentado aí os cursos, né, que a igreja oferece, ou de segunda-feira, ou com o pastor Gilberto, você talvez já saiba que os homens de Deus, ou os filhos de Deus, eram proibidos de casar com mulheres moabitas. Mas eles casaram com mulheres moabitas. Mas aí deixa eu te falar uma coisa. Um deles, que era Malom, se casou com Ruth.
Ruth significa amizade. Legal, né? Namoro ou amizade. Mas Quilion casou com Orfa. E Orfa, sabe o que significa? Pescoço duro. E aí eu fiquei imaginando, um cara que está definhando, casando com pescoço duro, não sei se vai dar a coisa certa. Pensa bem, né? Um cara definhando, casou com pescoço duro. Acho que não ia dar certo, não. Mas a Bíblia diz que aqueles rapazes também morreram. Aqueles homens também morreram. E aí ficou só Noemi. Sozinha, viúva, numa terra estranha. Mas aí ela recebeu notícia de que na terra do pão voltou a ter pão. E aí ela pegou, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a minha terra. E ela voltou para a terra dela. E a palavra de Deus nos vai dizendo, a partir do versículo de número 5, eu quero repetir ali. Morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então levantou-se Noemi com as suas noras, para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada um em casa de outro marido. Então elas beijou e elas levantaram a voz e choraram, dizendo-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperaríeis até que se tornassem grandes? Permaneceríeis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mas amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Eu acho interessante que a palavra de Deus nos diz que aquela família decidiu ir para aquela terra ou ir para aquele lugar por vontade própria. Mas aqui nós vemos Noemi falando assim: olha, Deus descarregou a sua ira em mim. Tudo que aconteceu comigo é culpa de Deus. Muitas vezes nós nos colocamos nessa situação. Estamos ali na sala de espera de Deus, né? E acusando Deus pela situação que nós estamos vivendo. Pondo a culpa em Deus por algumas vezes decisões que nós mesmos tomamos. Ainda que muitas vezes nós possamos estar na sala de espera de Deus, não porque nós quiséssemos estar, não porque nós tivéssemos provocado a situação, mas porque é uma permissão de Deus, porque é preciso que nós estejamos ali, para sermos preparados para algo maior. Muitas vezes nós nos perguntamos: Senhor, por quê? E não é errado perguntar por quê. Não é errado. Mas o errado é tentar depois ficar adivinhando por quê, sem antes de ouvir a resposta de Deus. E pode ser que Deus nunca responda para você ou para mim o porquê. E que mal há nisso? Nenhum. Você tem que continuar na sala de espera de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se você está na sala de espera de Deus e você está perguntando para Deus por quê e não está ouvindo a resposta de Deus, muitas vezes você está ouvindo a resposta do teu próprio coração. Tem isso também, né? Porque nós somos, às vezes, campeões em querer dar a resposta
para aquelas situações que nós estamos vivendo. Mais ainda, quando nós estamos vendo um outro irmão passando por uma situação, aí nós temos a resposta no meio ainda. Né? Se você lembrar da história de Jó, e aí a história de Ruth aqui e a história de Jó, né, tem o contraposto, porque um se colocou numa situação porque quis, e a outra o outro estava numa situação porque Deus permitiu, não porque ele quis. Né? Então isso pode acontecer. É por isso que Deus sempre coloca no meu coração que muitas são as aflições do justo, mas o livro de todas. Amém, Jesus. Aleluia. Porque a Bíblia não nos deixa confundidos ou enganados. A Bíblia não nos diz que a nossa vida é um mar de rosas. Não. A Bíblia nos diz que no mundo nós teremos aflições. Aleluia. Mas que nós não devemos nos desanimar por causa disso. Nós não devemos nos desesperar por causa disso. Desespero significa sem esperança. A nossa esperança não pode estar perdida, porque a nossa esperança continua viva. Aleluia. Continua sendo o Senhor. Glória. Ele continua atento Aleluia. a todos os nossos movimentos. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Que uma coisa muito importante e que nós precisamos prestar atenção, que no momento de crise, nós não devemos tomar nenhuma decisão importante. Nenhuma decisão importante. Porque às vezes nós somos levados ou provocados no momento de crise. Naquele momento em que estamos perguntando a Deus por quê? A tomarmos decisões precipitadas. Acontece? Pode ter certeza. Esse é um grande perigo. E é por isso que nós devemos estar atentos. Nós não temos que tomar nenhuma decisão precipitada. Eu acho interessante que no diagrama chinês, né, a palavra crise é representada por uma outra palavra que também significa oportunidade. Então, na verdade, crise significa oportunidade. Oportunidade de mudança. Oportunidade de mudar a rota. Mas de qualquer jeito, não. Na direção de Deus. Ah, mas eu já perguntei para Deus e Deus não me respondeu. Continua na sala de espera. Você não se sujeita a estar na sala de espera de um consultório médico? Quanto tempo precisar para que ele te atenda? Aposto que sim, né? Por quê? Porque hoje até está difícil marcar uma nova consulta. Você se sujeita. Mas nós não queremos nos sujeitar na sala de espera de Deus. Nós queremos que Deus nos responda, a toque de caixa. Ah, se Deus não me responder, eu vou tomar uma decisão, eu vou resolver do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. E aí aquela família foi exatamente isso que aconteceu. Não está tendo pão. Está faltando pão na casa de pão, mas como pode isso? Não ter pão na padaria? Como é que pode? Não, nós vamos resolver esse negócio em outro lugar onde tem pão, mas é Deus que está mandando. Isso aqui não tem comida, deve ser Deus que está falando. Vamos comer em outro lugar. E eles foram. E aí, depois que tudo aconteceu, é fácil culpar Deus, né? Eu falo que Deus tem umas costas largas. Cara, estou passando isso por causa de Deus. Deus pesou a mão sobre mim. Deus pesou a mão sobre mim. Olha, não queira Deus pesando a mão dele sobre você. A Bíblia me ensina que o nosso Deus é o Deus de misericórdia. Aleluia. E não Deus que pesa a mão. Aleluia. Mas me faz lembrar que uma ocasião, quando Davi, um homem com o coração segundo o coração de Deus, resolveu fazer um censo sobre o povo. E fazer isso significava o quê? Para Deus. Eu não confio muito em Deus. Deixa eu contar quantos homens eu tenho aqui para me ajudar na defesa. E pode ser que Deus dê uma cochilada e eu precise de algo mais real. Eu esqueço que um anjo enviado por Deus matou 180 mil. Um anjo.
Eu esqueço disso. Aí Davi resolveu fazer a conta de quanto era o tamanho do exército que ele tinha. A Bíblia diz que Deus não se agradou disso. Deus não se agradou. E aí Deus mandou que Davi escolhesse. E tinha uma consequência. Que Davi escolhesse. O inimigo ou a mão de Deus. Aí Davi escolheu quem? A mão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. É rico em misericórdia. Aleluia. E ele sabia que para o homem não tem misericórdia. O homem não tem perdão. Mas ele conhecia a misericórdia de Deus. Aleluia. Aquela família que estava destruída, e aquela mulher toda cheia de amargura, porque ela até se denomina isso, quando ela chega lá e chama ela de Noemi, não me chame de Noemi, porque meu nome agora é Mara. Amarga. Aí quando eu vou lá em Hebreus, acho que no capítulo 12, me fala sobre a raiz da amargura. Muitas vezes nós cultivamos mágoas, né? E isso vai criando a sementinha, né, da amargura, vai criando raiz. E a Bíblia diz que isso contamina de forma violenta e é capaz de derrubar muitos. Então nós temos que quebrar a raiz da amargura. Aleluia, Jesus. Diz assim ainda a palavra de Deus. No versículo 13, do capítulo 1 de Ruth. Esperarias até que se tornassem grandes? Permaneceríeis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mas amargo que me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa, pescoço duro, se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Onde quer que morreres, morrerei, e eu ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, as duas mulheres seguiram viagem, até que chegaram a Belém. Enfrentando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondia-lhe ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha que ela era crente, porque ela conhecia Deus pelo nome. O Todo-Poderoso é o Shaddai. Ela conhecia, ela sabia quem era Deus. Aleluia. Mas a raiz de amargura tinha crescido dentro daquela mulher. Cheia, parti, porém vazia, o Senhor me fez voltar. Olha de novo. Culpa de quem? Do Senhor. Eu parti abastada. Ainda que eu acho que ela esqueceu, né, do porquê ela partiu. Esqueceu. Ela foi dali porque a situação ali estava apertada. Mas ela foi, né, com as burras cheias. E voltou vazia. Culpa de Deus. Por que me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. E foi assim que voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, sua nora, a Moabita. Chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Algumas lições nós tiramos então, né, dessa passagem de Ruth.
Depois você pode ler na sua casa. Mas eu queria que você ficasse gravado na tua mente hoje. No momento de crise, nós temos que nos abster das decisões importantes. No momento em que nós passamos por uma dificuldade, não é o momento de nós termos grandes decisões. Nós precisamos aprender a suportar as tragédias. Nós precisamos aprender a suportar as tragédias. Confiar em Deus. Ah, pastor, mas é difícil isso. É difícil. Não é fácil, não. Ninguém está falando que é fácil, nem a Bíblia diz que é fácil. Uma outra coisa que eu aprendo, que nós não devemos fugir dos problemas. Muitas vezes a nossa reação primeira é fugir do problema. Mas eu quero dizer uma coisa. Do alto dos meus 60 anos de idade, pronto, agora eu já falei para você a minha idade. Você achando que eu tinha mais, né? Não, só tenho 60. Eu tenho só bastante cabelo branco. Mas isso já faz um tempo também. Eu aprendi que os problemas nos perseguem quando nós fugimos dele. Eles vão atrás da gente. Eles vão acompanhando a gente. Então não adianta fugir, meu irmão. Nós temos que encarar o problema. Encarar o problema como sozinho, de peito aberto, não. Com Deus. Porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. O nosso socorro bem presente. Nós precisamos usar o nosso problema e a nossa crise a nosso favor. Porque Deus está usando a nosso favor. É isso que diz a palavra de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas no momento da crise, quando nós ouvimos isso, parece não ter muito sentido, como eu já falei. Quando nós ouvimos que Deus é soberano, que Ele sabe todas as coisas, que Ele tem o melhor para as nossas vidas, esse não tem muito sentido. É mais fácil nós acreditarmos que Deus nos esqueceu, que nós estamos sozinhos e abandonados, que se não for pela nossa força ou pela nossa capacidade, por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que nós estudamos, por aquilo que nós conseguimos ver, nada vai se resolver. Então nós começamos a tomar algumas decisões e tentar resolver o problema que nós estamos vivendo com a nossa força, com a nossa capacidade. E aí muitas vezes Deus vai permitindo verdadeiramente que as coisas se estreitem, que as coisas... Né? Por quê? Porque Ele espera que nós nos rendamos. Aleluia! A palavra de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não estou dizendo que nós temos que ficar omissos ou que nós temos que ficar paralisados. Não é nada disso. Mas nós temos que buscar Deus. Cada vez mais buscar Deus. Cada vez mais consultar Deus. Não adianta tentar pela nossa força. Pela nossa força nós não vamos conseguir, meu irmão. No máximo nós vamos quebrar a cara. Mas eu quero te levar agora para o capítulo 4. Obrigado, meu transporte fiel. Porque ainda que a gente faça uma besteira muito grande, né? E entre na sala de espera de Deus, porque nós mesmos provocamos, Deus tem uma forma de acertar. Deus tem uma forma de consertar. Mas é preciso que nós rendamos. E a primeira coisa que Noemi fez foi fazer o quê? Voltar para a casa do Tom. Voltou para a casa do Tom. É o melhor lugar para nós estarmos. Aleluia. Representa voltar para a igreja. É o melhor lugar para nós estarmos. Aleluia! Aqui nós oramos uns pelos outros. Eu não preciso saber do teu problema. Mas eu estou orando por você. Aleluia. Eu não preciso saber. Se você quiser compartilhar comigo, você tem essa liberdade. Pode ter certeza que vai ficar comigo. Eu vou te ajudar em oração. Aleluia! Mas você até mesmo tem que buscar a direção de Deus. Com quem compartilhar, você tem que buscar diante de Deus. Porque não é com qualquer um, não, meu irmão. Não é porque está dentro da igreja. Ah, não, mas é pastor. Não, meu amado. Não é porque é pastor também.
Você tem que buscar a direção de Deus. Em tudo que você for fazer, você tem que buscar a direção de Deus. Em tudo. Mas lá no capítulo 4 está dizendo assim, ó. Boaz, olha que nome bonito também. Depois você pesquisa na internet o que significa Boaz. Subiu à porta da cidade e se sentou ali. Quando o resgatador de que ele havia falado ia passando, disse-lhe Boaz: meu amigo, vem cá, assenta-te aqui. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens entre os líderes da cidade e lhes disse: assentai-vos aqui. E eles se assentaram. Disse Boaz ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disso e dizer-te: compra na presença dos que estão assentados aqui, na presença dos anciãos do teu povo. Se has de resgatá-la, faça isso. Se não, dizei-o a mim, para que o saiba, pois outro não há senão tu que tenha esse direito, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a resgatarei. Aqui é que nós precisamos entender o que Jesus fez com a minha e com a tua vida. Aleluia. Né? Nos resgatou. Obrigado. Ele nos resgatou. Aleluia. Ele é o nosso resgatador. Glória para nós. Noemi tinha um parente mais velho que tinha direito de resgatar, tinha direito de cuidar dela, que tinha direito de assumir a herança do marido de Noemi. Elimeleque. E aí Boaz, que já tinha se agradado de Ruth, da nora de Noemi, ele chamou esse resgatador. Falou assim: olha, você tem direito. Era mais ou menos assim: ó, você tem direito a casar com essa jovem, né? Mas se você abrir mão desse direito, eu estou na fila. Eles vêm aqui, estou aqui. É mais ou menos isso que significa. Então disse Boaz no dia em que comprares a terra na mão de Noemi: também tomarás Ruth, a Moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele sobre sua herança. Então disse o resgatador: não poderei resgatá-la para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Exerce tu o que me cumpria exercer. Eu não poderei fazê-lo. Boaz, ó, se deu bem. Está comigo. Outrora, em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate e permuta, o homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo. Isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e descalçou o sapato. Então disse Boaz aos líderes e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para preservar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome dele não desapareça entre seus irmãos. E dos registros da cidade disso sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. Faça o Senhor esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que juntas edificaram as tribos de Israel. E tu, Boaz, torna-te poderoso em Efratá, o famoso em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim, no versículo 13, Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Então ele teve relações sexuais com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi, olha só, presta atenção: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem resgatador, e seja famoso em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama e que é melhor do que 7 filhos, olha só, uma nora que era melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele.
As mulheres que moravam ali disseram a Noemi: nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha só como Deus trabalha. Olha como Deus trabalha. Olha como Deus trabalha. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou Rezon, gerou Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Deus trabalha. Deus trabalha para cumprir o seu propósito. Até nos momentos em que nós não nos pressionamos. Até nos momentos em que nós esquecemos, vamos chamar assim para aliviar um pouco, de consultar o Deus, né? Porque isso é natural. Não sei se você sabe, mas principalmente no momento de dificuldade, no momento de crise, nós achamos que Deus está ocupado demais, às vezes, para prestar atenção no nosso problema. E nós vamos buscar em outras situações, muitas vezes, na nossa capacidade, na nossa força. Muitas vezes é assim que nós vamos fazer. Nós estamos vivendo hoje circunstâncias absurdas. Se nós formos olhar aí à nossa volta, né? E eu estou fazendo um estudo sobre os ais de Deus e eu fico arrepiado cada vez que eu leio sobre isso. E o que está acontecendo com a justiça, né? Que não se faz justiça. E eu queria, para encerrar, te levar num livro que é bastante conhecido, Abacuque, pelo menos em nome. Não sei se é tão fácil você localizar. Mas está ali, ó, entre Naum e Sofonias. Ajudei, hein? Mas vai no índice, meu irmão. Vai no índice que é mais fácil. Está lá no final do Antigo Testamento, Abacuque. Miqueias, Naum, Abacuque. Eu queria ler 4 versículos para que você pensasse também no que está acontecendo hoje. Talvez hoje nós estejamos vivendo no nosso país uma situação de crise. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a crise que você está passando. Mas não é muito difícil que você esteja vivendo por alguma crise. E lá diz assim, no capítulo 1, o oráculo, na minha versão está falando o oráculo que viu o profeta Abacuque. No versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência, e não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas, e o litígio se suscita. Por isso, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Talvez nós estejamos vivendo essa condição. Deus nos permitindo ver essa situação, e nós olhamos assim, ó, não tem jeito. O negócio é eu mudar para os Estados Unidos. Né? Eu vou para os Estados Unidos, eu prefiro lavar banheiro de americano do que ficar aqui no Brasil. Porque se você for para lá, meu amado, você não acha que você vai conseguir um emprego melhor que esse, não. Você vai lavar banheiro. Pode ser que Deus te dê graça, e se for na direção de Deus, você vai se honrar. Né? Mas, eu vou para o Canadá, porque lá no Canadá estão precisando, e lá eu consigo comprar um carro elétrico melhor que eu tenho, consigo comprar uma casa melhor que eu tenho aqui. Você está olhando no material, né? Naquilo que é perecível, naquilo que passa. Mas Deus quer que você permaneça aqui. Então Abacuque, nessa passagem aqui, estava na sala de espera de Deus. Ele estava vendo tudo à sua volta que estava acontecendo, como nós estamos vendo hoje no mundo. A gente olha para algumas situações e fala assim, não é possível.
Não é possível. Será que Deus não está vendo isso? Teve um cara que declarou essa semana aí que vai voltar para o Brasil e ele vai erradicar a Bíblia no Brasil. Ele vai acabar com a Bíblia no Brasil. A Bíblia tem que deixar de existir porque a Bíblia é um livro que foi escrito no tempo antigo que não permite que as relações naturais aconteçam. Vai ficar pior? Vai ficar pior. Mas eu quero que você entenda, e eu quero dizer como Abacuque diz no capítulo 3, versículo 17. Eu quero encerrar com esse versículo. Para que não faça você como Elimeleque e Ruth, num momento de crise, vamos correr para o outro lado. Espera um pouquinho a provisão de Deus. Aleluia. Alguém falou assim, já fui moço. Hoje, estou velho. Já fui moço. Hoje estou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado. E nem a descendência dele. É o que diz a palavra de Deus. Então, se você sai aqui hoje, declarando como Abacuque, no versículo 17 do capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.